Boa noite, estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate, por sinal, a primeira do mês dedicado à paz e também à juventude. Esta juventude que enfrenta muitos desafios. Um dos grandes desafios da juventude angolana tem que ver com a habitação, se não o maior por esta altura. Também olhando para a questão da formação. E é sobre a habitação que nós vamos falar no dia de hoje. O Estado é o único investidor na construção para a classe média e média baixa. Os outros investidores estão focados na construção de condomínios de alto padrão. Só que, normalmente, os habitantes dos condomínios não compram as casas e as rendas são pagas pelas suas empresas. Já a classe média simplesmente se recusa a pagar as casas ao Estado. Os bancos não dão crédito para rendas nem para a compra de casas. E quando o dão, o mal parado aumenta. A atividade de intermediação é quase roda ilegal. A justiça é lenta na resolução de conflitos ligados aos imobiliários. Falta ordenamento territorial e até urbano. A autoconstrução dirigida pode ser um atrativo, mas na maioria das vezes o Estado não faz a sua parte e rapidamente a área se torna num verdadeiro mosseque. Algumas das reflexões que vamos fazer ao longo desta primeira edição do Girassol Debate de abril. Para tal, nós contamos com as presenças de Augusto Fernandes, que é economista e também consultor do Instituto de Habitação. Augusto, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto. Boa noite aos colegas de painel. Boa noite à equipe técnica que suporta o programa e os telespectadores lá em casa que, no final do dia, representam a razão de estarmos aqui. Mas deixa fazer aqui uma parte que eu venho ao debate a convite pessoal. Não venho a representar o Instituto Nacional de Habitação, nem o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Foi feito o convite pessoal, enquanto consultor imobiliário. Estamos aqui nesta qualidade para não vincularmos o Estado angolano quando não somos mandatados para o efeito. Muito bem. Está também conosco Inene dos Santos, consultor imobiliário. Inene, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar sobre este tema que é crítico para o nosso mercado. Massada Kulembala, presidente da Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, APIMA. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu venho aqui no Girassol, tão de parabéns. Vim aqui representar o associado, partilhar aquilo que nós temos, desde que nós tomamos a direção da APIMA. Muito bem. E também conosco Kleber Correia, é o diretor-geral da Proimóveis. Kleber, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, telespectadores. Espero que a gente possa engrandecer aqui o debate. Muito bem, nós trazemos como tema central para o dia de hoje o mercado da habitação em Angola, a desordem estruturada. Massada, estamos realmente diante de uma desordem estruturada? Portanto, estamos. E o mercado imobiliário em Angola, trabalhamos numa forma galopante. Portanto, nós assumimos a direção da PIMA excessivamente há 1 ano e 6 meses. Quando a direção da PIMA assumimos, éramos 140 membros. Portanto, no nosso programa de ação, a prioridade era divulgar a marca PIMA, depois da divulgação da marca PIMA, lançar o plano do cadastro, o programa do cadastro das pessoas físicas e jurídicas. Portanto, lançamos o cadastro excessivamente há 6 meses. Tivemos o lançamento do cadastro no Cine Atlântico. Portanto, foi uma experiência muito valorosa. Houve 7.000 membros que apareceram intermediários. Portanto, a antiga direção da PIMA foi criada em 2008. Já passou a Imostim como presidente da PIMA. Depois veio a PW Imóvel. Por razões profissionais, o presidente Pedro Caldeira ausentou-se do país, portanto ficou o Dr. Kleber Correia a interinar a direção da PIMA.
depois veio as eleições. Mas como é que, e olhando aqui de forma concreta para aquilo que é a nossa realidade, a questão do mercado da habitação em Angola, como é que a PIMA olha para esta a situação nos dias de hoje? Bem, qual é o ponto de situação? Estamos bem? Estamos mal? Onde é que se deve melhorar? Bem, a PIMA olha no mercado imobiliário como um mercado agressivo. Portanto, nós queríamos só lhe dar uma resenha. Hoje em dia, éramos 140 membros. A PIMA, por trabalho de 6 meses que ele tem feito, já integramos todas as províncias, todas as províncias estão integradas. E hoje, excessivamente, estamos numa ordem de ideia de 7.093 membros cadastrados. Portanto, há uma adesão muito significativa. É um trabalho que tem a ser feito pela PIMA, pela direção da PIMA. Nós estamos esperançosos, estamos a trabalhar com o Estado. Portanto, remetemos um instrumento junto da entidade competente para ver se, para terminarmos essa desorganização, nós estamos a fazer o cadastro. Depois do cadastro terminando, vamos ter o balanço todo, mas é importante que o Estado entre nesta desorganização, porque o mercado não tem regra. O mercado está vulnerável. Polícia, FA, técnico da administração, todo mundo está envolvido no negócio imobiliário. Até os próprios intermediários estão... O que acontece? O mercado imobiliário, de tanto estar vulnerável, os próprios intermediários, o funcionário público, a polícia, o próprio FA, todos estão envolvidos no negócio imobiliário. Eu digo assim nas minhas entrevistas, 80% da juventude estão envolvidos no negócio imobiliário. Portanto, nós Está aqui a falar já da proliferação dos... Exatamente. Não há organização. Para ser essa organização, eu posso afirmar aqui que o Instituto Nacional de Habitação não está em condições de trabalhar no mercado que está agressivo. Muito bem, vamos voltar assim daqui a pouco, Massada Colembala. E Nando dos Santos, queremos também conhecer a sua visão sobre este mercado de habitação em Angola. E a questão é exatamente esta: está realmente desestruturada, a desordem está estruturada, estes números avançados pelo Massada Colembala, e a questão de hoje qualquer um entender que pode ser o intermediário faz do mercado um mercado desorganizado? Infelizmente sim. Nós temos vindo a falar sobre o tema já há algum tempo. Acompanho estes senhores que estão aqui comigo há mais de 15 anos e fala-se sempre dos mesmos problemas e fala-se sempre das mesmas soluções ou das soluções que poderiam ajudar a resolver o problema. Por um lado, temos uma juventude com vontade, a ser pressionada a ter uma habitação própria. Não olhamos para a questão de direitos, mas depois vamos olhar também para a questão dos deveres, uma vez que alguns beneficiaram, como projetos da renda resolúvel, aonde infelizmente não estão a honrar com os pagamentos, e isso faz com que os poucos que beneficiaram não permitem que mais pessoas possam beneficiar. Mas isso não é solução. Nós precisamos, por um lado, olhar para o mercado, à procura, à necessidade, à possibilidade de soluções como a autoconstrução dirigida, à oferta, mas, como disse no início, uma oferta limitada para um grupo que tem o poder econômico, que pode escolher se vai viver no Alvalade ou em Talatona, e precisamos de outro tipo de soluções para a juventude, não só para esse mercado que eu me referi agora. Estamos a falar da classe alta e a classe média. Mas também temos, por outro lado, a falta de educação, a falta de formação, a formação mais específica com relação aos agentes imobiliários, mas a educação, por exemplo, as pessoas que beneficiaram das casas do Zango Zero, as primeiras, foram tiradas de um ponto para o Zango Zero. Logo no início, essas casas ficaram disponíveis para o mercado. Houve pessoas que compraram a 500 mil kwanzas. Hoje podem ser começadas 10 vezes mais, mas... 500 mil kwanzas mais a dívida. Aí assumir a dívida, né?
Não, as pessoas que beneficiaram, as pessoas que só receberam sem ser, porque estavam a ser desalojadas estavam a ser desalojadas de um sítio, como solução tinham uma habitação, mas verificou-se que quem tinha 4 ou 5 cubatas, transformaram isso em 3 ou 4 casas no Zango, ele ocupava um e comercializou os outros por 500 mil kwanzas na altura. Hoje, 10 vezes mais ou muito mais do que isso. Mas, então, houve solução, houve um problema que foi resolvido, mas depois começou a haver... espaço para outros problemas. Exatamente. Augusto Fernandes, como é que nós estamos atualmente nesta questão do mercado da habitação? Existe ou não um mercado como tal, a olhar para aquilo que é a organização e para as exigências que se fazem como tal? Corretamente. Nós temos que partir de pressupostos muito válidos, temos que olhar primeiro para aquilo que é a estrutura psicológica do povo angolano. O povo angolano, por natureza, é um povo que gosta de construir a sua própria casa. Temos que entender que a nossa população, maioritariamente que temos hoje nas cidades, veio de um contexto que nós podíamos chamar dos nossos quimbos. E nos nossos quimbos, o natural é o jovem, está na idade de constituir família, junta um conjunto de primos e amigos e constrói a sua própria casa. Este hábito trouxeram para a cidade. O povo angolano é propenso em construir a própria casa. E a política pública que deve, de alguma maneira, desmistificar este hábito cultural tem que ser uma política pública de fomento habitacional numa velocidade superior à procura. O que não acontece. Sempre que a procura for superior à oferta, sempre que ele não encontrar uma oferta formal para a satisfação da sua necessidade, ele vai tender a procurar um espaço livre para construir a sua própria casa. Ele não quer saber se aquele espaço livre está devidamente regularizado, que de facto precisa de um conjunto de diplomas legais para poder fazer a edificação. Ele não quer saber. Ele tem uma técnica de construção e vai colocar em prática. E o que tem estado a acontecer, de um tempo a esta parte, é o governo preocupado em arrumar todo o setor. Como sabes, para teres um mercado formal, o mercado é o lugar de encontro entre aqueles que procuram e aqueles que oferecem. E para esse mercado ser, de alguma maneira, confortável para todas as partes, precisa de haver regras. E o que fizemos primeiro foi olhar para aquilo que é o conjunto de diplomas legais que existem para habilitar as pessoas a estarem no mercado. E vimos que não estamos muito mal nesta matéria. Foram produzidas várias legislações, desde 2003, para suportar o mercado imobiliário. Desde o acesso à terra, temos uma lei terra com todas as debilidades que se podem apontar sobre ela, mas, no entanto, ela existe, está aí e pode ser melhorada. Temos um regime jurídico de acesso aos terrenos, está aí. Temos uma loto, que nós chamamos Lei de Ordenamento do Território, que diz como é que o território deve ser arrumado, está aí. Temos, no final do dia, sobre a questão dos agentes imobiliários, uma Lei 14/12, que é a Lei de Mediação Imobiliária. Está aí, está regulada, 2020. Só para ter noção, Alberto. Augusto, tem tudo isso no papel, na prática isso o que nós queremos, acontece? A primeira coisa que nós temos que ver é se temos, de facto, alguma coisa para colocar a funcionar ou não temos nada. Chegamos à conclusão que temos muita coisa e ainda falta muita coisa. Muita coisa que temos não funciona. Por exemplo, nós temos o regime de hipotecas, que é um regime que não responde à necessidade de quem quer investir no mercado por conta da lentidão no sistema judicial. O que o setor está a propor são 2 vetores e, fundamentalmente, um resolve no extrajudicial, que é a lei de alienação fiduciária de imóveis, está em curso. Mas há outros que preferem dizer que as salas especializadas no tribunal também resolvem. Mas aí ainda estamos dentro do sistema judicial. O que se pretende hoje é um sistema extrajudicial
que permite rapidamente resolver os problemas de incumprimento de crédito e que permite também rapidamente ver as questões de despejo, porque as pessoas não é que não pagam, arrogam-se a ficar nas casas porque acham que não devem sair e quando querem tirar devem abrir um processo judicial, que está todo errado. Quer dizer, Mas para concluir nós mesmo esta encontramos introdução, para podermos ouvir também o Cleber. vários problemas a nível do setor imobiliário que estão a ser resolvidos, cada um à sua medida. O governo aprovou 3 instrumentos fundamentais para a regularização do mercado imobiliário. Um é o balcão único de concessão de direitos fundiários, o próprio diploma da autoconstrução dirigida, que vai fomentar lotes já com a regularização jurídica, e a nível do Estado angolano aprovou-se o famoso aviso 9 BNA. Se vai me dizer que é suficiente, já vamos olhar para não essa é nota. suficiente. Muito bem, vamos olhar já para esse aviso. Outros diplomas. Muito bem. Kleber Correia, vamos, e já entrando cada vez mais naquilo que é a nossa temática, nos tópicos que temos, o governo, por exemplo, optou por acabar com a renda resolúvel. Certo. É este o caminho para resolver o problema da habitação em Angola? Completamente. Mas eu queria dar uma parte sobre a mediação imobiliária. Mediação imobiliária você resolve com formação e certificação. Ponto. E esse problema está identificado, o que é que falta para a resolução? Você tem que dar curso para a juventude, você tem que certificar a juventude. A partir do momento que o profissional tiver alguma coisa para perder, ele vai se portar de forma diferente. Ele tem que ter alguma coisa para perder, que é a carteira profissional que é emitida pelo INH. Então, esse tópico, para mim, é por aí que passa, e antes de acontecer essas duas coisas, não vai se resolver a bagunça no mercado imobiliário. Quando se fala de habitação, eu já falei isso num programa, numa outra emissora, as pessoas não perceberam ainda o tamanho do problema. Se nós assumirmos Luanda com 10 milhões de habitantes e um crescimento demográfico de 3%, nós estamos a falar em 300 mil novas vidas a nascer por ano. Se colocarmos 6 pessoas por família, nós estamos a falar de 50 mil famílias novas em Luanda por ano. Nós fomos convidados a fazer um loteamento, chama-se Jardins de Belas, onde tem 2.000 lotes. Para resolver o problema, nós precisamos de 25 loteamentos desse por ano. Então, o Augusto disse muito bem, o angolano constrói, o angolano não tem problema para construir. O angolano constrói. Se você der para ele um terreno regularizado, numa urbanização que um dia chegará a todos os benefícios, água, luz, ruas e tudo mais, é muito melhor do que deixar a população ocupar anarquicamente os terrenos. E eu trouxe aqui um dado interessante, que é o seguinte, o Augusto falou do aviso 9. O aviso 9, o que é? Muita gente fala, é um crédito bonificado. Não, não é um crédito bonificado. É um dinheiro mais barato. E por quê? Os bancos são obrigados a deixar o dinheiro no BNA 22%, né, Augusto? Exatamente. 22% da sua movimentação no BNA, que não rende nada. Nós fizemos uma proposta em 2022, enquanto a PIMA, e o BNA aceitou que os bancos usassem 5% dessa movimentação que fica parada lá para emprestar para o crédito à habitação. Da habitação. A nossa proposta agora, quando eu falo nossa, operadores do setor. De um grupo, operadores dos setores, que é o seguinte, nós precisamos dar condição financeira para essa juventude comprar terrenos. E nós precisamos fazer muitos loteamentos, não só em Luanda, como nas outras No caso, províncias. o Kleber está a defender a autoconstrução dirigida. A autoconstrução dirigida a partir de terrenos legalizados. E depois eu vou dar um dado para vocês de quanto pode custar a prestação desse terreno e quanto o indivíduo precisa ganhar para isso. Muito bem, senhor, está lançado o debate. Massada Kulembala, a PIMA, como é que olha para esta questão do fim da renda resolúvel e da questão da autoconstrução dirigida? Bem, a autoconstrução dirigida é o melhor método.
Mas eu queria dizer aqui, reforçar aquilo que o doutor Kleber disse. O Estado não tem boa experiência na autoconstrução dirigida. Tem que deixar essa experiência para os promotores privados. Porque não temos boa experiência no Estado, porque 200 Foco falhou, os terrenos de infraestrutura nunca existiram. Eu gostaria que o Estado crie as políticas dos 900 mil lotes são políticas atrativas para o Estado, gerido pelo Ministério do Urbanismo e Habitação, quando promotor, orientado por governadores provinciais. Os governadores vão emitir essa orientação aos administradores, para os administradores coordenar os loteamentos, mas a partir dos promotores, os promotores vão executar os loteamentos e o governo provincial de cada província vai fiscalizar os promotores que foram concebidos. Isso é um facto. Tem que promover mais as pessoas que estão a coordenar os projetos. Imaginemos, por exemplo, o Jardim de Belas, coordenado pela Proimóvel. É um projeto atrativo. O Estado tem que promover esses projetos. O Estado só pode fiscalizar. Cria as políticas, fiscaliza. Mas o Estado está no negócio como fiscalizador e também como... É isso que acontece. Nós estamos a falar agora. Por isso é que não funciona? Estamos a falar agora do mercado imobiliário, dos intermediários. A PIMA tem boa experiência. Em 7 meses, nós cadastramos 7 mil. Mas a solução passa pelos intermediários? Sim, o mercado está vulnerável. Está a ver, o mercado está vulnerável. Não é um Instituto Nacional. Como é que você vai certificar o indivíduo que você não sabe quanto? Mas, Massada, não pode estar a lançar sempre pedras para o Instituto Nacional de Habitação. Sabe por quê? Porque o Estado angolano está dividido. Não está em condições para responder essa realidade. O Instituto não está em condições. Não é está dúvida por quê? Está a querer dizer que fechamos o país. Não é, o país existe. Mas como é que você vai certificar? As instituições têm que ser respeitadas. Não, se o Massada não concorda com a Lei 14/12, deve fazer uma proposta de diploma, remeter à Assembleia Nacional para alterar. Não basta vir nos espaços públicos e fazer afirmações incendiárias. O Instituto Nacional da Habitação é um órgão sério, é um órgão do Estado angolano e não pode ser atacado. A palavra foi minha. Não, mas não podes atacar assim. Não estou a atacar. Deixa-me só. Primeiro é fazer o cadastro. Massada termina a sua opinião. Deixa-me só terminar o Mas não diga que o Instituto Nacional da Habitação não tem condições para fazer um trabalho para o qual está mandatado pelo Estado angolano. No entanto, não é o tempo. Augusto Fernando, Por Excelência, Presidente da República chegou ao poder em 2017. A lei da alienação mediária, a lei da alienação de mediação imobiliária foi aprovada em 2012. Sua Excelência, Presidente João Lourenço, ainda não estava no poder. Chegou ao poder em 2017, diagnosticou que estava errado e viu que a lei precisava de um regulamento. O regulamento da lei foi feito em 2020. A palavra é minha. Não, eu agora estou a lhe explicar que o Instituto está a trabalhar. O Estado tem que trabalhar dentro daquilo que é o espaço legal. Não pode inventar. Ok, Augusto Fernandes, está bom. O tempo é meu. Já vou lhe devolver a palavra. O que completa a sua abordagem? Nós primeiro, a PIMA, nós levamos o programa do Cadastro Nacional. Nós primeiro temos que saber quantos nós somos em Angola. Quando é que exercemos atividade? Depois de termos esse prazo terminado, vamos saber quantos nós somos. Quando é que exercemos a atividade imobiliária? Vamos fazer plano de formação. Nós vamos pegar esses dados, vamos entregar ao Instituto, vamos entregar à entidade que sabe. Só que o Instituto não consegue decidir isso porque depende da entidade da estrutura máxima do país. Eu não estou a dizer que o Instituto não vai conseguir fazer. O Instituto pode fazer, mas não pode, não tem dado. Mas você não pode ir além daquilo que está no teu estatuto. O teu estatuto não lhe confere poderes para fazer isto. Então, isso é um trabalho delegado pela Constituição da República de Angola para a administração indireta do Estado, que confere o Instituto Nacional da Habitação fazer no âmbito da Lei 14/12. Você não pode substituir o Estado angolano. Vamos olhar para as necessidades reais. Como resolver o problema da habitação? Criar uma ordem. O Estado tem que... São 80% da juventude em Angola exerce atividade. A nossa atividade no Cine Atlântico provou tudo. Percebe? Éramos 140. Hoje estamos em 7 mil. Foi integrado o país todo. O que estou a dizer é a classe. Okay. É a juventude que precisa desse apoio. Mas quem vai apoiar não é o Instituto, é o Estado. Então nós estamos a pedir, a clamor,
junto do Instituto Nacional de Habitação, e porque nós temos boas relações com o Ministério da Construção. Agora estás a Mas falar nós, diferente. não, o que eu Temos boas relações, estou a não dizer, é? nós estamos a solicitar a entidade máxima do país para olhar nesta classe. Agora, só não posso me calar quando bem. diz que o Instituto Nacional de Habitação não tem Augusto, já capacidade para fazer isso. Vamos Não passar tem. a palavra Não tem. também. Inês, volte aqui a esta conversa e disse na primeira abordagem que os problemas estão identificados. Existem soluções. Que soluções são essas para resolver concretamente este problema da habitação em Angola? Ok. Há bocado começou-se a falar sobre o problema da habitação e foi-se para os intermediários ou os agentes. Precisamos, uma possível solução é criar condições para termos a autoconstrução dirigida. Para quem tem a capacidade, vamos esperar o input que o Kleber vai passar daqui a bocado para vermos que tipo de pessoas estão capazes hoje de comprar um terreno a prestações e fazer a construção. Isso é uma necessidade urgente para a maior parte da população. Há outra parte da população que precisa de um crédito de habitação. Para isso, há aqui um tema muito crítico. E a questão fica no ar. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque para que haja mais crédito de habitação, usando o aviso 9, nós precisamos de imóveis, legalizar o imóvel quando querem vender. Ou é uma herança, ou é algo que é preciso haver uma venda. E vão perceber que se quem quer comprar tem um crédito de habitação, aquele imóvel não vai ser comprado porque não está completamente legalizado. Então é preciso esclarecer à população o que é de se ter um imóvel completamente legalizado. Não basta ter um cópia de venda. Tivemos no passado e ainda temos, infelizmente, algumas situações de espaço. Isso é ilegal, mas aqui Uma residência ajuda. é vendida a 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. O despaço começou a ser utilizado como eu estou a ocupar um imóvel do Estado, tenho um contrato de arrendamento e vou sair, então alguém paga as chaves e fica com aquele imóvel com o meu contrato ou depois passa o contrato para Aquela pessoa. aquela pessoa. Então, isso, de alguma forma, é ilegal, mas aí o Kleber pode dar um jeito. Kleber, então, é preciso que criemos essas condições para que haja a possibilidade de, primeiro, um grupo de pessoas poder ter um espaço para construir de forma legalizada. Nós tivemos a expansão de Benfica, começou a dar um alerta à população. Hoje, vou recuar, a expansão do Morro Bento já devia ser um alerta muito importante para o governo. Nova Vida era longe para muitas pessoas. Eu comecei a ver Nova Vida em 2003 e as pessoas que iam para lá diziam que era muito longe. Hoje, Quilamba parece que é muito longe. Já há pessoas a viver no quilômetro 44, que parece que é muito longe. Quer dizer, tudo é longe porque há uma expansão, houve uma necessidade de expansão forçada e que não foi regulamentada, não houve condições. E hoje, se olharmos para o Sul, estamos a olhar para o que aconteceu no Morro Bento, Benfica, e agora vou falar no... Zangos? Não, a descer. Sekeli, Não, a descer. Ramiro. Ramiros, Então, Belas, estamos a ver um crescimento que começou no Morro Bento e hoje está, depois do Ramiros, que a população cresceu e nós precisamos dar uma solução. Então, e é exatamente um dos tópicos, a questão do crescimento populacional não foi acompanhado de políticas públicas que resolvessem o problema da habitação. Não foi acompanhado. E o que acontece?
A população precisa morar. Então, a população ocupa desordenadamente as regiões. Regiões essa que depois nem a polícia vai entrar. O caminhão de lixo não vai entrar. Ok? Então, o que precisa ser feito? Você gasta muito mais em requalificação, como está se falar aí, requalificação dos bairros, do que você pegar ainda as áreas que existem e loteá-las imediatamente em parceria com o privado. E por que em parceria com o privado? O privado não dorme. O privado trabalha até 22 horas, até meia-noite, sábado, domingo. É diferente do funcionário público. Nós não podemos comparar nunca a produção de um privado com a produção de um funcionário público. Então, essa parceria é importante. Eu, se fosse, hoje, uma pessoa que pudesse ter poder em Luanda para fazer alguma coisa, eu pegava todos os terrenos que existem, aquilo tem um possuidor, não é um proprietário. Ou que seja um proprietário, eu faria a seguinte proposta: meu amigo, nós vamos aprovar um loteamento aqui no seu terreno e você vai ficar com 10% de terrenos legalizados, vai vir urbanização para cá, tudo, só que todo o resto nós vamos vender, nós vamos reverter para fazer casas sociais e nós vamos ordenar de uma vez por toda a cidade. O senhor ministro da Construção e Urbanismo pode ficar com essa sugestão. Eu estive no Cacoaco, Alberto, a semana passada, ali próximo do 11 de novembro, tem uma área imensa lá, imensa, vazia, que já tem possuidores. Essa área no futuro vai ser fatiada, quer dizer, não vai ter rua projetada da maneira correta, você vai ter casas lá feitas de qualquer maneira, não precisa nada disso. Você pode colocar um desenho em cima do terreno, prever as áreas institucionais onde você vai ter escolas, creches, postos de saúde, esquadra da polícia. Ah, não tem dinheiro para fazer a esquadra. A esquadra vai ser feita daqui a 5 anos, mas o terreno está lá, ele está registrado em nome do Estado e todas as pessoas que adquirem com um título de direito de superfície ou um domínio pleno, que é registrado na conservatória. O que eu defendo? O que eu defendo? Eu defendo que se faça loteamentos nessa Luanda inteira, nos espaços que ainda existam. Você precisa desonerar o judiciário. Eu vou te dar um exemplo, Alberto, bem rapidinho. Você, quando vai registrar um terreno que você recebeu do Estado, um terreno de 3 milhões, baratinho, ou 1,5 milhão. Barato para quem, Kleber? Pois é, eu já chego lá. Mas sabe quanto você paga? Você paga 220 mil kwanzas para registrar esse terreno. Isso está errado. E quando você vai para o terreno de 50 milhões, de 5 milhões, é 240 mil kwanzas. Ou seja, o mais pobre, proporcionalmente, paga muito mais caro do que o mais rico. Então, esse terreno, quanto deveria custar para registrar na conservatória? 20 mil kwanzas. Então, você vende o terreno já com esse custo embutido, você emite a matriz predial, você faz o imposto de transmissão gratuito, até um imóvel até um determinado valor, que hoje em dia não é, você paga 2%, então você vai pagar 60 mil kwanzas. Kleber, por que você defende isso? Você é revu. Não, eu não sou revu. O que acontece é o seguinte, esse dinheiro vai para a economia, porque o órgão do Estado, ele já tem o orçamento do OGE, ele não precisa fazer dinheiro. Esse dinheiro vai para a economia e cria postos de trabalho. Você entendeu, Alberto? E agora eu vou dar a minha visão do que eu faria. O aviso 9 não permite que você compre terreno, permite que você pegue o empréstimo para fazer a autoconstrução dirigida, que você construa a sua casa com empréstimo, ou que você adquira uma casa. Qual a próxima bandeira que nós estamos a levantar? É o seguinte, que possa-se usar o aviso 9 para compra de terreno em áreas registradas, em áreas onde existe um projeto de urbanização, onde existe o registro na conservatória. E eu vou te dar um exemplo. 3 milhões um terreno é caro, não é? É caro, não é? Se olharmos para aquilo que é o salário mínimo nacional... Pelo aviso 9, em 10 anos, veja que o aviso 9 pode ir até 30 anos, mas eu estou a dar um esquebra aqui, vamos deixar em 10 anos. Sabe quanto dá a prestação? 34.833. Você compra um terreno por 3 milhões e vai pagar
34.833 pelo aviso 9. Quanto você tem que ganhar? 116.110 kwanzas. Agora vamos reduzir pela metade? Vamos pegar terrenos mais populares, por exemplo, no Sekele, onde a gente já escreveu para o senhor ministro da Infraestrutura e Urbanismo para nos apoiar nessa iniciativa. 200 hectares no Sekele, dão 5 mil lotes populares. Esses 5 mil lotes populares a 1,5 milhão, o trabalhador vai pagar nesse lote com direito de superfície, com um projeto urbanístico, claro que infraestruturas por conta do Estado, porque senão ninguém aguenta, o privado não faz. Para também ouvirmos o... Pois, vai pagar nesse terreno de 1,5 milhão de kwanzas, 117.417 kwanzas. E essa pessoa precisa ganhar 58.055 kwanzas. Ou seja, há caminho, há como resolver. Eu fiz a conta desses 910 mil lotes que o Ministério tem que fazer. Você resolve isso com aproximadamente 100 milhões de dólares. Quando eu falo resolve, é financiar todas as pessoas que quiserem comprar esses 910 mil lotes, mas num preço caro. Quando a gente fala na província, a província vai ser, um lote vai ser 300 mil kwanzas, vai ser 200 mil kwanzas, vai ser muito mais barato. Então eu digo para você que com 100 milhões de dólares você é capaz de vender, ao invés de 900 mil lotes, 1 milhão e 800 mil lotes. Augusto Fernandes, como é que este aviso novo pode ajudar a resolver este problema da habitação? E se olharmos, por exemplo, para a questão da compra de terrenos, que o Estado, a terra em si só não é vendida, é concessionada pelo Estado, não é? Sim. A princípio, o aviso 9 não é uma peça isolada. Existe um programa estratégico do governo que prevê a aprovação de vários diplomas para o normal funcionamento do mercado imobiliário. Nessa altura, estamos a trabalhar afincadamente na aprovação da Lei da Alienação Fiduciária de Imóveis, porque não é despoletou-se que os tribunais levam muito tempo a resolver os problemas de incumprimento de crédito. Então é preciso encontrar um instrumento paralelo. Há instrumentos que dependem do governo, e este governo despoletou muito rápido, porque só dependem dele. Há outros instrumentos que dependem de outros órgãos do Estado. O Estado angolano é composto pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. O problema que tem que ver com atraso nos tribunais de julgamento de casos não tem que ver com o Executivo, tem que ver com o Judiciário. O que o Executivo pode fazer é remeter um documento ao Judiciário para ver se resolvem este problema. E é o que nós fizemos e encontramos naquilo que é ordenamento jurídico internacional, fizemos estudos comparados e chegou-se à conclusão que o Brasil viveu o mesmo problema que Angola está a viver com as hipotecas e encontrou um regime paralelo às hipotecas que foi adaptar dos Estados Unidos da América. E o que nós propusemos ao governo, com a direção passada da PIMA, porque essa direção da PIMA só sabe dizer que o Instituto não funciona, mas nós ouvimos todo mundo, fizemos programas de auscultação, são nossos parceiros, assinam protocolos conosco, auscultamos e no final, eticamente, vem num debate dizer que nós não servimos à nação. O que de facto não aconteceu com a instituição que deixou a PIMA passada, deixou-nos um conjunto de recomendações, um diagnóstico completo, com diplomas, com bandeiras alcançáveis. E é bem verdade que aquelas que têm estão a ser alcançadas estas bandeiras? O governo agora está a preparar esta proposta de lei da alienação fiduciária para ser apreciada em Conselho de Ministros e enviada à Assembleia Nacional para a transformação de lei. Não é o Executivo que vai transformar em lei. E é uma proposta que nós recebemos da direção passada da PIMA. Recebemos cerca de 23 recomendações da direção passada da PIMA, que nós estamos uma por uma a resolver, mas não estamos a deixar nada para trás. O que nós queremos deixar, nesse mandato de Sua Excelência, Presidente João Lourenço, é um mercado imobiliário funcional. É um ecossistema que, de facto, precisa de muitas componentes, porque o setor da habitação faz um corte transversal
em todos os setores. Ele passa pelo setor da energia, setor da água, setor de saneamento básico, do ambiente, da gestão de terra. Quer dizer, é um setor complexo e dele depende o desenvolvimento econômico do país no seu todo. Preocupado com esta situação, pela primeira vez no país, o presidente João Lourenço recebeu os agentes imobiliários. Foram recebidos no Palácio da Cidade Alta, ouviu na primeira mão a preocupação dos agentes e baixou recomendações expressas para o seu executivo para resolver. Como sabem, são situações que não se resolvem do dia para a noite. É bem verdade que todos nós queríamos que essas situações fossem resolvidas num estalar e num piscar de olho. Mas estamos a falar de normas que precisam de ser penteadas vírgula por vírgula. Se sair aqui uma norma no país que tem um erro ortográfico, por exemplo, seremos todos nós a vir a tirar pedra ao Executivo. Então, é um conjunto de normativos que mas precisam Augusto Fernandes, há a questão de revistos o jovem e que está aprovados. do outro lado a acompanhar-nos a esta altura não tem tempo. O que ele diz é que não tem tempo de aguardar a implementação destas normas. Porque, e no princípio, os senhores disseram também que este mercado é atrativo, mas há também a questão da necessidade do cidadão que precisa de residência, precisa de casa. Enquanto não se resolvem estas questões jurídicas, estas questões de aprovação de leis, de correção de leis, como é que se vai resolver o problema da habitação? Pronto. Como é que este jovem vai ver o seu problema? Está a ser direcionada para mim. Os senhores, não é? os quatro poderão comentar, mas eu vou pedir que seja mesmo célere para que todos Alberto, possam falar. falar. O que eu posso lhe dizer é que nós estamos num estado de libertinagem no setor do imobiliário. E quem é que permitiu esta libertinagem? E esta tua abertura do programa, né, que trouxe a anarquia no setor, o que nós não queremos é que essa libertinagem evolua para a anarquia. Mas quem permitiu esta libertinagem? libertinagem? Nós não podemos ter um Augusto? estado de anarquia. O estado de anarquia não implica dizer agir fora das normas. O que nós queremos é criar um conjunto de normas que facilita o movimento do mercado imobiliário. Não queremos ter um mercado imobiliário que funciona conforme ele quer e, de facto, depois vai gerar todos os problemas que nós sabemos que criam, os tribunais vão encher. Queremos criar um estado mínimo de normativos, mas um mercado imobiliário que funciona. Essas normas todas estão a ser trabalhadas, não é, diante de um cronograma de ações. Não estão a seu belo prazer. Eu, quando falo que depois do aviso 9 tem que se aprovar a lei da alienação fiduciária, tem que se aprovar a bonificação das taxas de juro, que provavelmente vai começar com a taxa de juro dos funcionários públicos, para poderem ter mais acesso ao crédito bancário. O que é facto é que nenhuma parte do mundo o mercado imobiliário funciona sem o mercado de crédito à construção e habitação estarem funcional. E a nossa maior luta é colocar este setor a funcionar. Massada, estava a pedir a palavra, acrescento aqui a questão, por exemplo, do crédito. Eu não sou presidente da PIMA, eu sou construtor também. O que acontece? Não existe casa em Angola. Não existe casa. Por isso é que a procura é maior do que a oferta. O Estado, no Bengo, o presidente da República, disse que já não podem construir casa. Vai assumir apenas centralidade que o Estado já tinha aquele compromisso. Vai terminar os projetos que já começaram. Parou. O que vai acontecer? Quem vai construir? Quem vai responder o plano de necessidade da procura da oferta do mercado imobiliário em Angola? Os promotores. Aquilo que o Dr. Kleber disse. Em Luanda, precisa-se o máximo 22 loteamentos, igual que o Jardim de Bela está a fazer. Mas o país não é só Luanda, há outras províncias, né? Sim, são mais 20 províncias. Existem os 900 mil lotes que foram lançados. Sabe qual é o grande problema? O Estado não tem experiência. Nós temos que ser sinceros. O Estado faz negócio com os bancos, o banco não dá financiamento à economia real, porque o Estado faz negócio com a banca. O banco compra título, o Estado vende título, o negócio está aqui. É assim, nós temos que ser claro. Está a perceber? É a necessidade. Minha praia é construção. Todos os dias eu falo de construção. O facto de ser presidente da PIMA, eu sou construtor há 29 anos. Conheço o mercado na palma da minha mão. Então, Mas o Estado está no mesmo negócio que devia ser dos privados? Não, o Estado vende título ao banco. O banco não, compra... a questão das habitações. Quem constrói casas em Angola? Não, agora o Estado não fez mais. alguma intervenção política. Era necessário e fez. Está de parabéns ao Estado. O Estado disse que já não vai construir. O que vai acontecer? O Estado A decisão é correta? É.
correta. É assim que foi. O Estado cria as políticas, fomenta as políticas e fiscaliza. O Estado não pode construir. Que eu estou a dizer no Instituto Nacional de Habitação, vou tocar no mesmo assunto. O Instituto Nacional... Não, deixa. Augusto, vamos ouvir por também uma favor, me deixa. O Instituto Nacional de Habitação vende, promove, arrenda, aluga. Está entendendo? E fiscaliza o mercado. Então não podemos ser fiscalizador. Você aceita ser construtor, fiscal. Você que se fiscaliza a tua obra, nós queremos aqui é descentralizar. Não é? O presidente da República disse assim, o Estado não pode fazer, então deixa os privados. O que é que nós queremos? Se o Estado disse que não vai construir, nós, promotores, vamos financiar a economia real. Neste o banco momento, não pode ser... Neste momento... Inene, Não há dinheiro, os bancos não estão a financiar dinheiro, não faz O isso. empresário vai responder, por exemplo, à necessidade da habitação social? Vai. Se tiver dinheiro, vai corresponder. Vai. O dinheiro sai dos terrenos. Há possibilidade disso acontecer. Precisa de haver a garantia do crédito bancário para que se possa, por um lado, fazer a construção e, por outro lado, a aquisição dos imóveis. Mas a pergunta que eu gostaria de partilhar aqui com vocês é: quem está a ganhar com essa desordem estruturada? Quem? Ninguém. O Estado não arrecada. Não arrecada com os impostos. Não há regularização fundiária. São N fatores. Os jovens não atuam de forma formal dentro e eles querem estar de forma formal? Dentro do setor. É preciso que haja formação, é preciso que haja a certificação, é preciso que por exemplo, lá fora, nos países mais desenvolvidos, o dono da casa não pode promover a venda da sua casa. Tem que ter um intermediário. Um especialista. Aqui cola o papel, ele não paga comissão. O dono da casa, o que acontece? Vamos ser terra, para as pessoas que estão em casa ouvindo. Exatamente. É assim, em Angola, o dono da casa mete papel na parede, quando lhe liga, não paga comissão intermediária, não pode. Na Europa, quer comprar uma casa, faz a empresa imobiliária. Quer comprar um loteamento, vai o Kleber Correia. Quer comprar uma casa no Estado, vai no Instituto Nacional de Habitação. Quer comprar, quem paga a renda, quem está a vender. Está a perceber? Polícia faz negócio de intermediário. Nós somos intermediários, somos profissionais. Ao vender uma casa, um terreno, vende só um terreno, vai ver o que vai acontecer. Estão a vir, são polícia, são todo mundo faz negócio imobiliário. O que nós estamos a pedir, nós não estamos a falar que é um bom do negócio. Sim, nós já identificamos quando nós somos. Hoje estamos a fazer. O que nós precisamos identificar as pessoas todas e vamos dizer, o Estado está aqui, essas pessoas precisam fazer formação, precisam ser certificados. Estão a entender? Por que eu digo que o Instituto não vai conseguir? Porque o Instituto depende da ordem superior. Eu estou a pedir, sou o presidente da PIMA, eu conheço a classe está sofrendo. Precisa essa classe uma carteira profissional. Então, você tem a ordem dos advogados, tem a ordem dos engenheiros, dos arquitetos, dos enfermeiros. O enfermeiro tem quarta classe, tem uma carteira profissional. Por que não dá uma carteira ao intermediário? 80% da juventude em Angola exerce atividade imobiliária em Angola. Nós provamos ali. Quem perde também, neste momento, são as pessoas que estão à procura de uma habitação. Por causa das burlas, porque as casas não estão legalizadas, as pessoas... há pessoas que vendem os imóveis sem ser proprietários do imóvel, há heranças que não são resolvidas em termos judiciais para que permita o cabeça de casal poder tomar uma decisão junto com a família da venda do imóvel. Então, todos nós estamos a perder neste mercado. Todos nós estamos a perder. Então, precisamos, sim, que haja uma ordem, precisamos de estruturar. Não sabemos onde é que vamos começar, porque se pegarmos numa ponta, vamos ver que as outras pontas precisam... Vou-se lhe roubar um pouco. Vamos deixar Vou-se lhe dar uma experiência que o Inês está a dizer. É questão dos Massada ninguém pode tirar palavras, mas ele tira a palavra para todo mundo. Eu quero dar o exemplo. Um minuto. Massada, vou-lhe devolver a palavra. Deixa o Inês concluir a sua abordagem. É a questão dos profissionais que estão no mercado, é a questão das pessoas que querem poder comprar uma casa legalizada, é a questão das promotoras que precisam de
construir e criar condições para que haja mais habitação é o crédito bancário. Há bocado o Moçada disse que o banco não tem dinheiro, mas o banco dá dinheiro ao governo. Então quer dizer que tem que ter dinheiro. E segundo O banco vê no Estado o melhor cliente, ou no governo o melhor cliente, é isso? Não, mas se há uma orientação para que se gaste 5% do que ele tem parado, então é preciso que se apresentem esses números, o que é que já foi feito desde a Mas lei. o BNA divulga esses números. Sim, mas Eu queria falar. É preciso que haja essa possibilidade de mais pessoas poderem Vamos deixar sozinho no beneficiar, programa. beneficiar Massada, dou-lhe 30 segundos para concluir. Sabes alguma Rapidamente, coisa? mesmo, Sim. porque o Kleber também O que é já que pede a acontece? palavra há algum tempo. Precisamos orientar o comprador. Existe terreno no Jardim de Bela, que o governo provincial de Luanda está a promover, certo? O angolano deixa de comprar a coisa que está formal, que tem documento, vai ele num intermediário, ou vai num pirata, num invasor de terreno. Porque ele diz que, por exemplo, as administrações depois também são burocráticas. Não são. Não Da são. legalização. O Jardim de Bela, por exemplo, tem documento formal, mas o angolano vai deixar de comprar aquilo que está formal, vai ir... Por que é que isso acontece? Porque não tem orientação, o Ocupações mercado não está ilegais. reestruturado. Camarada, ilegais. Roberto. precisa uma ordem. Ok. Kleber, Faz Deixa favor. eu responder para você de forma alargada como é que eu vejo que a gente poderia atender a juventude rapidamente. O governo criar uma força-tarefa para aprovar loteamentos no máximo em 90 dias. Partindo de um checklist, tem que entrar com tudo aquilo e o loteamento é rapidamente aprovado. Ok? Ok. Linhas de crédito pelo aviso 9 para aquisição de terrenos. Autorizar os bancos a usar um valor, uma percentagem maior do que existe lá no BNA parado para poder financiar a compra desses terrenos. Criar um programa Minha Casa Minha Vida menor, onde ele pudesse pegar um valor... isso é um programa brasileiro, não é? onde ele pudesse pegar um valor pequeno, onde ele conseguisse comprar um kit que ele fizesse a base da sua casa, subisse as paredes, colocasse telhado e fizesse o tanque d'água e fizesse a fossa. Porque o político precisa perceber o seguinte, não existe economia forte sem mercado imobiliário pujante. Não existe. E quando nós falamos em diversificação da economia, nós falamos nas pescas, nós falamos na indústria, nós falamos na agricultura, nós falamos no turismo, falamos em tudo isso. Menos Só que no final do dia, todas essas pessoas têm que ir para onde? Tem que ir para a sua casa. Então, é uma coisa transversal. A construção civil é uma coisa transversal a toda a economia. É isso que movimenta toda a economia. E para concluir, eu digo o seguinte, que o dinheiro, quando está no banco, só faz uma pessoa rica, o banqueiro. E o dinheiro, quando está na economia, cria riqueza na economia inteira. Augusto Fernandes, para concluirmos esta questão que tem a ver com, por exemplo, a legalização, ou a concessão, este processo todo de concessão de terras, quanto tempo é que normalmente o cidadão tem para, ou em quanto tempo o cidadão consegue legalizar e ter título de superfície para poder avançar com um projeto, por exemplo, de construção? E por outra, o Estado não devia aproveitar esta vontade que o angolano tem de construir para criar aqui políticas que favoreçam isso, porque Mas já começou. Porque falamos no princípio que o angolano, por natureza, tem esta vontade de construir a própria casa. Se o Massada não tivesse a me cortar constantemente, ele Mas ia perceber... esquece agora estes cortes de avanço para... Ele ia perceber que eu estava a dizer que o Estado angolano já aprovou um conjunto de diplomas para facilitar o acesso à terra. O projeto de autoconstrução dirigida é um projeto que não vai permitir que nenhum lote seja entregue às famílias sem documento. Tem que ter toda a documentação, tem que ter o título bastante... Em quanto tempo ele terá este, por exemplo? É onde eu quero chegar. O Estado angolano, não é, por intermédio do governo de Angola, também aprovou o NIP, Número Único de Identificação Predial. Ou seja, os terrenos agora não vão ter vários números, vai ter só um número. E esse número é que vai estar também no matricial, na AGT, e é que vai estar no registro predial, vai estar no cadastro. Ou seja, para resolver este problema. Também o Estado
aprovou, não é? E todos nós acompanhamos o mês passado, a Girassol passou, não é? A janela única de concessão dos direitos fundiários. Nessa janela, para poder ter acesso a um terreno, e o Kleber foi, de facto, muito otimista, não é? 90 dias, nós estamos a prever 62 dias na janela. Na janela única, quando ela começar a estar... Estamos a falar de 2 meses. Estamos a falar de 2 meses. Estamos a dizer que nessa altura o município de Belas, por exemplo, tem o programa todo preparado para trabalhar, mas não operou no Jardim de Belas porque faltava esse decreto presidencial que institucionaliza a janela. E nós já despoletamos o decreto. É lógico que entre a norma e o normal funcionamento até atingir o ápice que se quer, leva algum tempo. Ela não vai começar a funcionar amanhã e atinge os 62 dias para a concessão do direito fundiário. Ela vai levar um tempo até amadurecer, mas o que se pretende está aí e o instrumento está pronto para os empresários poderem trabalhar. Estou a dizer que nós fizemos um estudo, Massada já me quer cortar, nós fizemos um estudo dos bons, daqueles projetos que foram sucesso, não é, em Angola. Ver aonde é que, quando se dá um passo... Quais são os projetos? Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, Augusto Fernandes. Se você me corta, eu não acabo de falar. Eu sou... Mas deixa-me acabar de falar, não te cortei mais na tua última ronda, deixei-te falar. Então deixa-me falar para me perceber, Massada. Então, eu estou a dizer... Projetos de sucesso, falava? Projeto de sucesso. Chegou-se à conclusão, nesse estudo que o Instituto Nacional da Habitação onde está o projeto de sucesso? Conseguiu perceber que lá onde o Estado investe em infraestrutura, o privado facilmente aplica o dinheiro para a edificação das casas. Isto aconteceu no Talatona, o Estado colocou as infraestruturas e as casas aconteceram. No Camama, e ao longo do corredor da Via Expressa, o Estado fez o corredor, se der conta na lateral direita e na lateral esquerda, não foi o Estado que construiu, quem construiu o setor privado. Se for para o corredor do Patriota, vai dar conta que ele está todo edificado com prédios até inclusive na lateral direita e na lateral esquerda. E não foi o Estado que construiu aqueles prédios. Chegamos à conclusão que se o Estado construir as infraestruturas... Há outra questão, a questão do custo que o cidadão tem para adquirir estas residências. Mas não preciso falar. Mas também agora, já vamos continuar. Precisamos fazer um rápido intervalo, Augusto. Quando voltarmos, vamos voltar consigo. Vamos deixar esta nota no ar e voltamos daqui a pouco para ver respondida a esta e outras questões. Porque há também, dizia aqui o Augusto, bons exemplos. O Estado criou, por exemplo, centralidades, mas ao cidadão que não paga, não é? Que também está em dívida. São estas questões que vamos também olhar a abordar daqui a pouco. Vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Fico por aí. Desporto na Rede de amanhã, análise da partida Angola-República Centro-Africana para a terceira jornada do CAN de Marrocos, os números da jornada 23 do Girabola, a alegria do povo, bem como o lançamento dos duelos da primeira mão da Liga dos Campeões. Temos encontro marcado, o programa começa às 13 horas, com as principais notícias do desporto em Angola e no mundo. Você não pode perder o DR Desporto na Rede. Anos de emoções, a viver o carinho, presente em cada história que construímos juntos. Há 15 anos, celebramos com carinho cada história que construímos juntos. ZAP, sentimos Angola. No combate à cólera, precisamos estar unidos para prevenir e para tratar. Beba água tratada, lave bem as mãos com água e sabão ou desinfete com álcool gel várias vezes ao dia. Lave bem as frutas e os legumes e use água fervida ou água tratada com lexívia. Guarde bem os alimentos e limpe de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lexívia. Não defeque ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilize sempre a casa de banho ou latrina.
e, de seguida, lave bem as mãos com água e sintomas como diarreia ou vômitos. Procure um centro de saúde mais próximo de si. A prevenção e o combate à cólera ocorre com a participação de todos. Ministério da Saúde, Governo de Angola. Bem, estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate, edição referente à primeira do mês de abril, o mês dedicado à paz e reconciliação nacional, mas também à juventude angolana, uma juventude que tem muitos anseios e um deles passa pela aquisição da casa própria. Hoje estamos a olhar para o mercado de habitação em Angola. A desordem estruturada é o nosso principal subtema. Já aqui falamos do problema que está identificado. Estamos a procurar dos nossos convidados ouvir soluções para a resolução deste problema da habitação em Angola. Augusto Fernandes, antes do intervalo, estava com a palavra e falava dos projetos de sucesso que o Estado identificou. Falava, por exemplo, daqui da Zona Sul, com a questão do Talatona, do Camama, e a questão que fazíamos antes do intervalo é a questão do custo depois para o cidadão adquirir estas residências. Porque se o privado faz, quer também lucros, não é? Como é que o cidadão, por exemplo, olhar para aquilo que é a realidade salarial. Um cidadão com um salário mínimo nacional, quando é que vai sonhar em ter uma casa própria? Sua Excelência, Presidente da República, ouviu os agentes imobiliários. Nós tínhamos uma empresa que fazia venda de terrenos infraestruturados e que inibia, o investimento privado neste setor. Sua Excelência, Presidente da República, extinguiu esta empresa pública. E entendemos nós agora que as infraestruturas públicas devem ser recuperadas com imposto, à medida que as famílias estão a pagar o IRT, estão a pagar o IP, estão a pagar o imposto de consumo, também estão a pagar aquele posto de iluminação pública que o Estado colocou na rua, o asfalto, a rede de saneamento básico, a energia e a água. Quer dizer, o Estado encontrou outra forma de financiar e recuperar o dinheiro que colocava nas infraestruturas. Não dá para recuperar, a curto prazo, ou seja, vender a pronto pagamento o lote nas famílias. Isso faz com que o acesso à terra ou terrenos infraestruturados seja feito num modelo normal, sem que encareça o preço do lote. É assim que no projeto de autoconstrução dirigida estão previstos 3 categorias de lotes: os lotes infraestruturados, os lotes básicos e os lotes para agrovilas. E eles vão acontecer sem que estas unidades de infraestrutura sejam imputadas no preço do lote do terreno. Nós, no estudo que fizemos do setor imobiliário, chegamos à conclusão que temos 2 grandes problemas. Por um lado, criar condições para que não hajam mais terrenos a serem cedidos sem documentação e sem terem um mínimo de infraestruturas ou preparados para receber infraestrutura quando o governo tiver possibilidade daí as colocar. Aí é que definiu-se um perfil de ruas. As ruas devem ter um determinado perfil, não podem ser aqueles planos de loteamento que nós tínhamos anteriormente, onde as ruas eram muito pequenas e que não possibilitava cruzar 2 carros. E este problema nos remeteu aos bairros que existem. Estes bairros que existem ao redor de Angola, nós temos um programa para a sua requalificação e para a sua regeneração urbana lá onde for necessário. Queremos acabar, por um lado, com os bairros que foram feitos desorganizadamente e não queremos que apareçam novos bairros desorganizados. O projeto de autoconstrução dirigida vai permitir com que não apareçam mais em Angola novos bairros
desorganizados ou sem a morfologia urbana que se permite, no mínimo, para o assentamento humano. Para aqueles bairros que já existem, nós vamos ter um ponto de atuação para os que estão em zona nobre. Essa aqui vamos negociar com o setor privado, como é o caso do Catambor, do Prenda, do Rocha Pinto, que estão em lugares muito privilegiados. O governo pretende atrair para a solução o setor privado, que vai receber um terreno não muito distante do casco urbano antigo, onde poderá construir habitações para o realojamento. Este empresário constrói este perímetro com o seu dinheiro, o governo vai fazer a distribuição de títulos de propriedades nestes bairros nobres que estão ao redor da cidade, e o privado depois vai negociar o realojamento das famílias em troca dos títulos, para aqueles que livremente aceitarem sair dessas zonas em troca de melhores condições de habitabilidade em outras zonas. O privado, ao ganhar bolsas de terreno nesses espaços, poderá conceber produtos imobiliários já dentro daquilo que é o padrão urbano e poder comercializar e recuperar o dinheiro investido nesta operação de realojamento. E para aquelas famílias que não queiram sair desse espaço, nessas bolsas de terrenos conseguidas, pode-se construir na altura e colocar um sistema bola de neve. À medida que se vai colocar as famílias nestas unidades, ganha-se bolsas de terreno para desenvolver produtos imobiliários. Já a nível também, de Angola, porque a nível de Luanda Angola. Não, a nível de Angola. Esta é a estratégia para todos os terrenos nobres, espalhado por todas as províncias. Depois temos aqueles terrenos que não estão em zonas nobres, mas, no entanto, podem carecer de um programa de requalificação, onde vai-se ver aquilo que é a morfologia do bairro, onde é que estão as zonas de risco, onde estão as zonas que não se podem construir, e essa população deve ser realojada em zona apropriada, lá onde se deve abrir as ruas, porque temos bairros que não é possível entrar nem de bicicleta, as mobílias têm que passar pelo teto da casa. Nesses casos, nós vamos ter que definir o perfil das ruas, fazer nascer ruas nesses bairros, construir as ruas e dar condições de habitabilidade às casas que aí estiverem. Se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que é as despesas do PIM, vamos olhar que aqui, atrás do Nova Vida, rasgou-se uma estrada ou abriu-se uma estrada, fica melhor, que vai dar o Camama. Aquela estrada, nas obras do PIM, foi asfaltada, foi melhorada e não precisou de retirar as pessoas daí, porque o perfil da estrada, quer dizer, a largura da estrada, permitia que abrisse aí uma estrada de 8 metros para, quer dizer, vamos replicar esses exemplos aos bairros que existem, de tal forma que vamos indo dando condições de habitabilidade. Futuramente o Rocha que temos hoje poderá deixar vai desaparecer, vai ser uma zona... Aí o martelo vai ter de entrar em ação, não é? Vai ser uma zona nobre, né? Vamos ter aí edifícios a olharem para o mar, porque aí tens uma vista privilegiada para o mar. Estamos a falar já na requalificação, mas o agora é a necessidade de acolher outras pessoas, porque se olharmos para os números que o Kleber apontou quando falava, por exemplo, do crescimento populacional, enquanto se aguarda pela requalificação destes bairros, que terão deixado de existir como existem hoje, há necessidade de responder à procura que se tem hoje. Eu vou passar, Massada, deixa começar pelo Inene, que já está. Eu vou lhe passar. Perguntei como é que você quer me responder. Eu vou começar pelo Inene nesta ronda de questionamento. Ok. Há essa necessidade de olharmos para o mercado desta maneira. E queria também trazer aqui duas questões rápidas só para ajudar aqui no debate. Sempre que mencionou os jovens, sempre que mencionou habitação, sempre mencionou na compra ou aquisição. E a questão do arrendamento. Não conheço nenhum país no mundo onde tem 32 milhões de habitantes e tem 32 milhões de casas. Não podemos pensar que todo mundo vai poder... É o desejo de todos, sim, precisamos de trabalhar para isso, mas precisamos também de olhar para a questão do arrendamento.
Arrendamento social. E que permita ter alguma segurança jurídica. Hoje nós não temos. Hoje chegamos a um acordo, eu pago a renda e a pessoa não paga o imposto, como o Massada disse há bocado, e quando ele quiser, ele tira-me sem dar tempo. Quer dizer, não, precisamos de defender o consumidor nesse sentido. Então, precisamos também de olhar para a questão do arrendamento, não só da aquisição dos imóveis. E há depois a discussão da exigência que o proprietário tem de pagar, por exemplo, 6 meses a 1 ano. Sim, isso, em termos de lei, é ilegal. Isso é falta de casa. A partir do momento que você atende a demanda, a exigência diminui. É preciso fazer casa, mas para isso tem que haver políticas do Estado para que você consiga chegar aí. Como é que você faz o privado construir casa para arrendamento social? Desculpa aí, Nene, você me permite continuar? Como é que você atrai o privado para fazer casa para o arrendamento social? Se o Estado garantir que se o indivíduo que lá estiver não pagar, em 90 dias o Estado promove a desocupação. Ou seja, esse indivíduo, para ser colocado lá, o proprietário vai ter que provar que verificou que ele tinha ganho suficiente para dispor de 1/3 para o pagamento daquela habitação. Em contrapartida, o proprietário só pode cobrar naquela renda, por exemplo, 30 mil kwanzas, 25 mil kwanzas, 50 mil kwanzas. Você pode ter várias faixas. Por que o privado não entra por aí? O privado não entra por aí por não ter segurança jurídica. Se ele for recorrer a tribunal para despejar aquela pessoa, pelo menos um privado que tenha dinheiro, vai demorar 1 ano, 2 anos. Mas, Kleber, aí é uma questão do Estado entrar como agente regularizador regulador deste mercado, ou também que fixe preços para este arrendamento social? Não, ele fixa. Ele diz para você assim... Mas não diminui a liberdade do privado? De forma nenhuma, porque ele convida o privado. Ele vai dizer, Alberto Capitão, se você quiser fazer casa para arrendar por 25 mil kwanzas, você pode fazer. Se a pessoa não pagar, você denuncia. Em 30 dias, em 60 dias, eu desocupo aquela casa para você. Porque esse chama-se despejo administrativo. Esse despejo administrativo, o Carlos Cunha lembrou e muito bem, já existe nos bairros. Só não existe na lei. Porque nos bairros, a pessoa, quando não paga, ela é posta fora. À força. Mas não respeita aquele intervalo. Fala-se em 1 mês que... Não tem intervalo, Alberto. É bater a porta. É bater a porta, coloca as suas coisas na rua, tchau. Quer dizer, agora quem faz isso? Quem faz isso são as pessoas de pequeno poder aquisitivo que não têm, os proprietários, que não têm capital suficiente para fazer 10 casas, 50 casas para colocar no arrendamento social. Mas a partir do momento que entra o manto do Estado a dar cobertura para ele, você traz o privado para essa operação. E essa operação pode ser para casa de 25 mil kwanzas, de 50 mil kwanzas, de 100 mil kwanzas, de 150 mil kwanzas. Todos os valores podem acontecer. Outra questão que já lhe vou passar a palavra. Já lhe vou passar. Vamos imaginar que eu sou o proprietário, eu tenho um contrato de arrendamento. Se eu tenho esse contrato de arrendamento, as pessoas ainda não perceberam que podem trabalhar com o banco. Porque eu tenho uma renda fixa que todos os meses é pago pelo inquilino. Devíamos estar a usar uma ferramenta que os bancos têm e que é pouco divulgado, que é o débito direto. Não esperar que ele faça a transferência, mas todos os meses ele recebe o salário e aquilo sai diretamente para a conta do proprietário. Isso permite que um pequeno investidor que tenha 5 casas arrendadas no Zango possa receber, ele tem uma renda mensal e que, fazendo contas, pode-se ver a questão anual. Ele chega ao banco e diz, olha, eu quero fazer mais um imóvel, quero comprar mais um terreno que eu vou construir porque eu tenho um rendimento destas rendas, eu tenho um negócio, eu tenho
um salário e juntando estes 6 rendimentos eu consigo todos os anos, ou de 33 anos, ou de 5 a 5 anos, consigo construir uma casa e aumento o meu patrimônio. O meu património, e assim estamos a ajudar no tudo que estamos a trabalhar, que é a questão da economia circular. Okay. Então, não precisamos de pensar num grande promotor, mas um pequeno promotor que já tem a experiência, porque ele construiu na Chicala, às Cubatas, ele recebeu 5 imóveis no Zango e pode continuar a investir com projetos pequenos, com uma construção em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, de uma casa com apoio do banco, uma vez que há um contrato, há um arrendamento que permite que ele possa demonstrar ao banco que isto é seguro, e isso permite muito bem. que haja essa evolução, não só o Estado, e não precisamos só apontar o dedo ao Estado, porque sempre que apontamos o dedo a alguém tem 3 dedos a apontar para nós. Massada, tem então a palavra para... Bem, eu vou voltar atrás, vou responder... Ao Instituto novamente? Sim, o Dr. Augusto Fernando. Foi pedir alguma celeridade? Ele vai casar com o Instituto Nacional da Habitação. Alguma celeridade na abordagem? A minha abordagem é o seguinte: o Estado não tem um projeto de sucesso, tirando a centralidade, loteamento, construção dirigida, o Estado não tem. As centralidades não tem constituem sucessos para o Estado? A centralidade constitui, mas loteamento é para esquecer. Mas não é lá onde estão os grandes devedores? Não. Outra coisa são devedores. Estamos a falar de loteamento. 900 mil lotes, o produto do Estado. O doutor Augusto Fernando disse que o Estado teve boa experiência. Doutor Augusto Fernando, o Estado não tem boa experiência no loteamento. Estás a me chamar de mentiroso? Não estou a te chamar de mentiroso. Estou a dizer as pessoas que representam o Estado... Eu disse que o Estado tem boa experiência. Deixa-me terminar o meu raciocínio. 2000... Mas não me chama nome, pensa, mas não me chama nome. Não estou a te chamar nome. São 200 fogos em cada município. Faz favor, não me chama nome. Não me chama nome. São 200 fogos nas províncias. Fiscaliza em todas as províncias de Angola. Se tem 200 fogos, coisa. O Estado disponibilizou dinheiro, disponibilizou tudo, mas os administradores andam impunes. Fizeram um projeto do Camama, aqui onde nós estamos. O Estado fez as infraestruturas, deteriorou essas infraestruturas. As pessoas que estiveram em frente desse projeto não foram punidas. Nesse caso, o Estado do governo, não é? Sim. Criaram a EGTI. Outras desilusões. São bandos de quadrilha. O Estado ia prender esses funcionários. O que aconteceu hoje? Não tem nenhum terreno no Quilamba. Está a comprometer o nome do Estado. O Estado é pessoa de bem, mas o funcionário do Estado não representa bem o Estado. O que podiam fazer? O funcionário do Estado cometeu, ele leva no São Nicolau. Sabe qual é a melhor experiência do loteamento? Eu vou parabenizar o governador Manuel Homem, que teve a amabilidade de acreditar no promotor privado. Vou lhe dizer, se todos os governadores fizerem o trabalho que o governo provincial de Luanda fez, dar o loteamento no privado, vai haver um sucesso, porque o Estado cria as políticas, fiscaliza. Então tem exemplo de sucesso. Esse é Estado também, Manuel Homem é Estado. Manuel Homem é Estado. Então está a dizer que não tem. Agora, você disse que não tem, agora já tem. Está a falar do Camama, está a falar da EGTI. Você não me deixou acabar de falar o que ia falar do país todo. Doutor Augusto Fernando. Dizer, o Estado não pode começar exemplo de sucesso ou não tem? Não. Se tem, tem. Eu disse que tem. Essa é a primeira experiência. Você disse que não tem. É a primeira experiência, mas é o Estado angolano. É o Estado angolano. Então, o Estado angolano não está dividido entre Manuel Homem e outros entes. O Estado angolano é um corpo único. Todos os titulares do poder, auxiliares do titular do Poder Executivo, auxiliam o Presidente da República. Quando temos um bom exemplo, temos que dizer que este é um bom exemplo, é um exemplo de sucesso e podemos replicar. Isso agora, tem que acontecer. Vem dizer que não tem nenhum exemplo de sucesso, não é. Do loteamento não, do loteamento não faz isso. Eu citei aqui prova do loteamento, prova. Exemplos de loteamento. Consegue-me provar o loteamento que o Estado vendeu em condições? O loteamento do Camama falhou. A DAR falhou. Não falhou. Estamos aqui nós, Camama. Não falhou. Não, está onde? Estamos aqui. Estamos aqui nós. Nunca mais. Estaríamos aqui. Quantos promotores foram que conceberam os terrenos aqui? Sabe o que aconteceu? O projeto do Camama, doutor Kleber, foi assim o seguinte: uma máfia
o trabalho no Mas um caso pontual não pode não faz isso. nortear O Estado não tem boa experiência. Nós estamos a dizer que o Estado tem boa experiência de lotear e fazer infraestrutura. O loteamento privado dos 900 mil lotes, o Estado tem que dar aos promotores e fiscaliza a política. Mas ninguém lhe contrariou contra isso. O funcionário público cria as empresas dele, estás a entender? Okay. Mas ninguém lhe contrariou contra isso. Massada Kulembala, ficou esta abordagem. Augusto, tem do seu tempo também para rebater, caso entenda corretamente. Nós estamos preocupados e, de facto, o nosso maior foco hoje é encontrar aqueles que são bons exemplos que o Estado angolano já fez e replicar. Porque nós entendemos... O Benfica é um bom exemplo? O Benfica não é um bom exemplo, só falta a infraestrutura. Quando as infraestruturas... O loteamento foi bem feito, mas a infraestrutura chegou tarde. A zona verde, por exemplo, está ela toda bem talhonada. As ruas têm um perfil definido nos manuais de urbanismo, permitem o trânsito na grande parte das ruas de 2 sentidos, 2 carros a cruzar. Estou a dizer que tem estradas ou tem aberto picadas, não é, que permitem no futuro fazer estradas de mais de 8 metros de largura. Mas nós precisamos o que fica? Mesmo acontece com o que fica, que é do outro lado também. Temos ele um bom exemplo, que nós estamos a entender que a procura por habitação condigna, ela não diminui só com a construção de novas habitações. Ela também diminui à medida que as infraestruturas forem colocadas naquelas zonas onde já tem habitação. Porque se eu coloco infraestruturas no Benfica e no que fica, esta população deixa de procurar nova habitação para viver. Então, é desta forma que o governo se organizou para poder mitigar o déficit de 2 milhões de habitações condigna. Porque quando nós falamos do déficit habitacional, falamos em habitações condigna, porque as habitações não condignas existem, as pessoas vivem nelas, mas nós não estamos satisfeitos. Uma pessoa viver numa casa que não tem água, não tem energia, tem uma fossa cética. Os 2 milhões está a falar de Angola ou de Luanda? Estamos a falar de Angola, não é? Porque o projeto de autoconstrução dirigida... Longe também dos números que são, ou do número que é necessário para responder à demanda, não? Corretamente. Quando nós estamos a pensar, não é? Estamos a pensar Angola. O Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação é um órgão de política, não é um órgão executor. Os executores são os governos provinciais através das administrações municipais. Mas nós temos que conceber aquilo que é a política pública para resolver um determinado problema, que neste caso, em concreto, é o problema da habitação. A habitação, do ponto de vista físico, ela precisa respeitar um conjunto de normativos internacionais. Há zonas que não são permitidas construir. Nós chamamos, não é, as salvaguardas ambientais e sociais. Depois temos um outro conjunto de reservas que o Estado vai fazer, que também não é permitido construir. Por exemplo, quando nós estamos a falar do plano do ordenamento nacional do território, estamos a definir onde é que vão passar as macrolinhas. Por exemplo, a linha de energia que sai da parte norte para a parte sul vai ocupar uma determinada quantidade de terrenos nacionais que não podem ser concedidos a ninguém. Também quando estamos a falar das questões de transporte de água, vai sair de um ponto para o outro e não pode. As ravinas, os rios, quer dizer, são condicionantes naturais que precisam ser respeitadas e subtraídas dos planos de ordenamento. O governo não quer que a população continue a gastar dinheiro, porque foram gastos em Angola mais de 100 mil milhões de dólares em construção anártica. Se nós tivéssemos utilizado este dinheiro, que no final do dia, o bloco que foi utilizado para fazer a desordem urbana no Catinton é o mesmo bloco que foi utilizado para construir as centralidades e construir os condomínios. Se tivesse sido muito bem utilizado, hoje nós não estaríamos a falar de um déficit de habitação tão acentuado conforme temos nos dias de hoje. E o que nós pretendemos, não é através desses 2 vetores de estratégia, de um lado, requalificando os bairros que já existem para diminuir a pressão na procura. Por outro lado, não permitindo que nasçam novos bairros desorganizados em Angola. E isso tudo o Estado não pretende
fazer só, nunca foi intenção do Estado trabalhar sem os parceiros sociais. Nós, de facto, tínhamos uma relação mais privilegiada e mais simples de abordagem com a direção passada da PIMA, que sempre tivemos como parceiros sociais para a implementação dos projetos do Estado. Agora temos uma PIMA e que respeitamos a sua eleição, um novo governo, mas que, no entanto, não está, de facto, de todo alinhado naquilo que são os vetores prioritários. Quer dizer, comungamos todos do mesmo objetivo, que é transformar o mercado imobiliário em Angola funcional. Mas nós achamos que, para termos um mercado funcional, primeiro temos que colocar a funcionar o crédito à habitação, ao mesmo tempo que vamos licenciando os mediadores imobiliários. Já a PIMA entende que devemos simplesmente licenciar os mediadores imobiliários e tudo fica resolvido. Nós temos 23 ações deixadas para serem executadas pelo mandato passado da PIMA, e estas 23 ações fazem parte do nosso cardápio, do nosso dia a dia. Obrigado, estamos a lutar todos os dias para implementar este ecossistema que nós acreditamos que todo ele a funcionar, o mercado imobiliário também vai funcionar no seu melhor. Kleber Correia, recentemente, e também falou comigo, partilhou um texto a dar como alguns exemplos como... Do Pedro Dalla, o famoso exatamente. Pedro Dalla. Era no sentido de falar, por exemplo, daqueles que adquiriram residências ou casas por via do projeto da renda resolúvel, dos projetos públicos, e depois não cumpriram com a sua parte enquanto propriedades. A verdade é o seguinte, eu sempre digo que nós temos que tirar o Estado da frente do cidadão para que ele possa andar mais rápido. Não de maneira pejorativa, mas ambicionando um crescimento maior da economia. Aquele exemplo que eu lhe mandei é o exemplo de como funciona a alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, o indivíduo ele adquire um imóvel e, diferentemente da hipoteca, veja, essa proposta que o Dr. Augusto Fernandes fala é mais um diploma para habitação. E uma coisa que eu pergunto, quantos diplomas nós podemos ter para um indivíduo adquirir uma casa? Quantos nós quisermos. Hoje nós temos o regime da hipoteca. Qual o problema do regime da hipoteca? O indivíduo não paga, o banco entra em tribunal e leva 10 anos para resolver. Então, se fosse banco, é atrativo para mim emprestar dinheiro no regime da hipoteca? Não é. Eu corro. Qualquer um correria. Qual a diferença da alienação fiduciária? Na alienação fiduciária, o bem fica na esfera do credor e não do devedor, como é a hipoteca. Portanto, se o projeto de lei e a lei for aprovada aqui depois de, um exemplo, 2 prestações vencidas, o credor pode notificar, então, vencido 2 prestações, ele vai pedir para o conservador, não é ele que faz isso, ele avisa o conservador predial que é preciso notificar o devedor. Até notificar, já está na 3ª. Ok? Ok. O devedor tem que, em 15 dias, provar que pagou, pagar ou renegociar. Mas ele teve uma infelicidade, ele comprou uma casa por 30 milhões e 5 anos depois ele foi mandado embora do serviço. Ele teve uma infelicidade, então ele não prova que pagou, ele não consegue renegociar e não consegue pagar. O contrato é resolvido. Solução? Depois de 5 anos que ele pagava a prestação dele religiosamente. Nesse ponto, a inflação ajuda esse indivíduo. E por quê? Passados 5 anos, essa casa que ele adquiriu por 30 milhões vale 45. Em kwanzas, ela vale 45. E a dívida dele, que quando ele adquiriu a casa era 30 milhões, ele pegou 30 milhões emprestado do banco, ou do construtor, ou de quem for, ele pagou 5. Então a dívida dele, colher o imposto de transmissão, passar o bem para o seu nome e é obrigado em 15 dias a colocar o bem a leilão. Ele coloca o bem a leilão.
Mas a casa não é vendida por 45 milhões, que é o preço de mercado, porque no preço de mercado a pessoa vai comprar uma casa vazia. Não precisa comprar aquela casa, ok? Mas a casa é vendida por 35 milhões no arremate, no leilão. Ok? Então, o que acontece a partir daí? 25 milhões é a dívida, vai para o banco. Como é que fica o nome do devedor? Fica limpo. Ele pagou a dívida. E pode recorrer... Sobraram 10 milhões. Uhum. Opa, esse vai onde? Vai na conta do devedor. Então, ele sai da relação com 10 milhões no bolso. Já pode fazer um investimento. Ok? Mas ele ainda continua na casa. E quem arrematou a casa quer o quê? Quer a casa livre. Pede em juízo, pede para o conservador, ou pede em juízo, ou pede para uma instituição que seja criada a desocupação do imóvel, que é o tal despejo administrativo. Ah, isso é muito cruel. O oficial de justiça vai lá. E ele diz assim, vocês me deem 2 semanas, que eu tenho 10 milhões aqui na conta, e eu vou arrendar um outro imóvel. Então, ele sai do imóvel, o investidor que pagou 35 milhões naquela casa vende por 40 na semana seguinte, vende por 42, vende por 45, e saiu todo mundo feliz. E o banco, aquela próxima família que estava lá na fila para receber um crédito, recebe um crédito. Agora, a magia dessa proposta de lei é o seguinte, o privado pode fazer a mesma coisa. Então, eu sou um promotor imobiliário. O que eu faço? O exemplo do loteamento, por exemplo. Eu vendo os lotes e a pessoa não tem dinheiro. Eu falo, não, vem cá, me dá 10%. Quanto é o lote? O lote é... Kleber, conclua mesmo, já estamos corretos. Eu coloco um juro naquilo e financio aquele comprador para 5 anos, para 7 anos, para 8 anos. Quando eu tiver uma carteira de recebíveis de 1.000 prestamistas, eu vendo aquilo para o banco, eu vendo aquilo para um fundo imobiliário, eu vendo aquilo para um investidor, me capitalizo novamente. Vou fazer outro empreendimento imobiliário. Então, o dinheiro circula, o dinheiro não para de circular. Não usou o tribunal, não é uma lei carrasca, porque a pessoa que teve seu contrato rescindido sai capitalizado, é bom para todo mundo. Todo mundo sai a sorrir. Inene, é uma realidade, há uma dívida muito grande de muitos moradores, por exemplo, das centralidades com o Estado. Como é que se pode resolver esta situação se muitos adquiriram as residências no formato ou no modelo renda resolúvel e até hoje estão com muitas prestações em atraso? E o ano passado, por exemplo, o Instituto, e depois também vamos querer ouvir aqui o Augusto, de forma muito sintética, o Instituto estava a fazer como que uma ronda pelas centralidades para identificar exatamente os devedores, que são muitos. Como é que o Estado pode resolver este problema? É necessário, primeiro, fazer com que as pessoas tenham a noção de que é preciso fazer o pagamento, analisar caso a caso e começar a fazer a retoma das casas, para depois poder vender para outras pessoas. Hoje já não na renda resolúvel, mas é preciso que quem está a beneficiar desses imóveis não acha que é um dever do Estado de dar o imóvel, mas ele tem que honrar com o pagamento. Nós precisamos de educar o mercado, precisamos de seguir bons exemplos, como dos outros três que o Kleber mencionou, com relação ao Brasil. Isso já existe, isso são exemplos que podem ser aplicados. Nós não precisamos de esperar mais 15 anos para voltar a falar sobre isso. Aqui gostaria já de deixar uma sugestão à Rede Girassol para que mensalmente, quinzenalmente, traga esse debate, porque aqui temos muitos tópicos para analisar e que não analisamos todos. Podemos escolher um e quinzenalmente discutir ou mensalmente, porque há muito por se fazer neste setor que está a envolver todas as áreas da nossa economia e precisamos de estruturar, precisamos criar condições para que todos nós possamos beneficiar disso. As pessoas que vão comprar um imóvel, as pessoas que vão obter um crédito de financiamento, as pessoas que vão promover novos empreendimentos, para que se possa dar resposta
ao número de déficit habitacional. Vamos apostar na juventude, com a formação, com a certificação. Mais uma vez, tentar apontar dedos não vai resolver nada, precisamos de ação e deixar de falar dos problemas, passar para as soluções, não esperar que nos próximos 15 anos, ou os próximos 5 anos, ou os 3 anos, vamos estar a falar da mesma coisa, mas sim ter soluções para isso. A questão que fica no ar é: qual é o direito que tu tens enquanto devedor das centralidades? O que é que o Estado está a perder? Precisa de fazer manutenção, precisa de... Aliás, essa é uma das razões que fez o Estado tomar a decisão de não mais avançar para a questão de projetos desta natureza, né? Por alguns que beneficiaram estão a prejudicar... Impediram que outros também se beneficiassem. Infelizmente. Augusto Fernandes, eu gostava de um comentário quanto a este assunto e rapidamente também, vou mesmo pedir que seja sintético, rapidamente tem a questão da toponímia depois destas ruas. Por exemplo, falamos em loteamento. Esta nova visão de loteamento já prevê a correção deste problema que durante muito tempo preocupou, da toponímia, do número? É certo, porque nós não podemos continuar a ter um país onde os endereços são dados sim, olha, a casa tal, por trás daquela, a e direita, assim. à esquerda, não é possível. E hoje, com o advento das tecnologias, os GPS, chega-se até onde quiser, desde que seja tudo cadastrado, mapeado. Isso só é possível mapear se seguirmos essa orientação, porque o fabricante do GPS pegou aquilo que é o normativo internacional de ordenamento do território e colocou no instrumento. Se Angola quer utilizar este instrumento como uma via de facilitação de localização das pessoas e das coisas imóveis, vai ter que adaptar-se. E nós, de facto, estamos tudo a fazer para que os novos projetos de loteamento eles já surjam com o respeito da nossa norma de ordenamento do território. A solução do problema dos devedores nas centralidades, por exemplo, como é que está este processo? Nós estudamos profundamente este problema, é de facto um problema, falou-se muito nos mídias e nós fomos ao terreno perceber o que é que se passa. Há uma noção de quanto é que deve ao Estado, por exemplo? Colocamos o mais importante é a metodologia para sairmos disto e não o valor da dívida. Não é? Nós colocamos uma unidade de escritório móvel, numa primeira linha, a bater a porta dos devedores, a conversar com os devedores e nós entendemos e conseguimos compreender que muitos não pagavam porque trabalhavam durante a semana e não tinham tempo de deslocar-se ao Mas não paga mais de um ano, essa é a justificativa. E começaram a pagar. Essas pessoas começaram a pagar, não é? E o número de inadimplência caiu significativamente. Mas há ainda um grupo de pessoas que insiste em não pagar. Mas nós temos que entender também que, a nível do setor imobiliário, o que se deve privilegiar é tornar a habitação um ativo mais líquido. E toda a explicação que o Kleber acabou de dar aqui agora mostrou que a habitação pode se transformar em dinheiro em menos de 90 dias. O que nós pretendemos é que nestas habitações do Estado ela também tenha uma mobilidade rápida, porque é normal as famílias perderem o emprego ao longo de 20 anos. Estamos a falar de contratos de 20 anos, famílias ficam pobres e famílias ficam ricas. Famílias perdem emprego nesse processo, perdem renda, perdem a capacidade que tinham de fazer ou de honrar o seu compromisso e outras também ganham esta capacidade. O que nós temos que fazer é encontrar instrumentos que permitam a mobilidade rápida de pessoas em casa. Uma das questões que estamos a trazer é a questão da renda urbana. Ver que podemos, de facto, estamos a estudar a possibilidade daquelas pessoas que hoje não têm condições de pagar uma renda resolúvel, mas, no entanto, estão numa modalidade do género, podem solicitar o Instituto que passem para uma renda urbana, que é um valor social e mais barato. Okay. E amanhã, quando tiverem voltado às condições que têm, poder solicitar novamente para voltar à renda resolúvel. Posso dizer, Alberto, que nessa altura, já para concluir,
temos muitas famílias, nós só estamos a falar das famílias que estão na renda resolúvel e perderam o poder de compra. Nós temos uma fila enorme de pessoas que estão em renda urbana e querem transferir-se para a renda resolúvel, porque querem comprar os imóveis porque ganharam dinheiro. E nós tínhamos no nosso ordenamento que não era possível vender a habitação social do Estado. O que nós queremos hoje é fazer esta mobilidade de forma rápida. Também podemos trazer aqui uma máxima que ainda não está amadurecida, mas é uma boa. Trazendo o exemplo que o Kleber trouxe do Pedro Dalla, que a habitação rapidamente passou para alguém que tem possibilidade. Por que não negociar, não é parte da renda que ele já pagou, dar uma parte para ele arrendar uma casa por 1, 2 anos e deixar aquela casa livre do Estado para poder colocar no mercado e aparece uma outra. Okay. Quer dizer, há N situações que nós podemos adotar sem precisar ser musculado. Massada Kulembala, o jovem angolano ainda pode continuar a sonhar com a casa própria? Pode continuar a sonhar com casa própria se o Estado deixar fazer negócio com a banca. Os bancos financiam a economia real. Os promotores vão responder à oferta e à procura do mercado imobiliário. A juventude está esperançosa através do Estado ter uma carteira, receber uma formação, uma carteira profissional. Porque dentro da classe do imobiliário existem 12 profissões. Essas 12 profissões precisam ser escritas no qualificador nacional. Por que não rever? Eu, pelo menos, no Instituto Nacional da Habitação, não consigo rever. Porque que eu sou criança, o Instituto Nacional tem 5 anos, outra criança vai levar vai meter outra criança nas costas, vamos cair. Vossa Excelência, Sr. Presidente, estou a fazer esse pedido enquanto presidente de uma associação. Nós somos 80 mil angolanos, 80% a exercer atividade imobiliária. Nessa altura, precisamos do teu apoio, porque se dependemos de outras instituições, não vamos conseguir. Sr. Presidente, veja para essa classe dessa juventude precisa de uma carteira profissional. Mas o problema passa exatamente por uma questão de regulamentação, porque às vezes a discussão não estamos a falar em regulamentação em demasia. Não. A ordem dos enfermeiros, é enfermeiro com 4ª classe. Tem uma ordem, tem que ter classe. Mas é só através da ordem, da regulamentação. O mercado vai ser organizado, porque as pessoas que estão em frente dessa instituição vivem disso, têm interesse disso. Por isso é que não estão interessados em legalizar essa classe. Estou a ser sincero. Muito bem. Kleber Correia, rapidamente, e para terminarmos, a questão do crédito à habitação. Por um lado, o cidadão manifesta esta vontade, mas o banco não tem garantias porque, e depois, por exemplo, se olharmos para os salários que são praticados no mercado nacional, o salário mínimo, como é que o cidadão, como é que o banco vai ter garantias de que poderá reaver o investimento que faz no cidadão que solicita o crédito bancário para a questão da habitação? O cidadão não tem capacidade financeira. Qual a maneira de você fazer o cidadão ter capacidade financeira? Você bonificar realmente o juro. O que é realmente? Independente daquele dinheiro do aviso 9, o banco tem um dinheiro lá. Se a inflação é 20% ao ano, ele vai cobrar 22%. Então você, Estado, pode dizer o seguinte: banco, se você financiar a casa até 15 milhões, até 20 milhões, desses 22% que você cobra de juro, eu pago 15%. E o cidadão que for pegar o crédito com você vai pagar 7%. E o Estado pode dizer assim: mas isso é deitar dinheiro fora. Você dá com uma mão e busca com a outra. E o que é o buscar com a outra? Você vai buscar com o crescimento da economia. Os impostos. Com os impostos, com o crescimento. Não esqueçamos o seguinte: cada casa que é plantada num terreno chamado Angola vai pagar imposto pro resto da vida. Então, nós temos que fomentar a construção de imóveis em todo lado, com infra ou sem infra, mas já assenta as famílias no sítio certo, onde tem a bitola da rua, como disse o Augusto. Muitos projetos que foram feitos, as áreas sociais foram invadidas e hoje são propriedades privadas. Se você já registra o loteamento e você diz que aquela área é uma área institucional, nunca mais ninguém pode pegar aquilo. Então, tudo passa pelo registro. Então, nós temos que ter crédito bonificado, terrenos
legalizados e com venda fácil no Jardim de Belas. Você compra hoje pelo site, assina o título amanhã. No dia seguinte. Porque todas as informações que você preencheu ali no site, suas pessoais, vão para o template do título e o título está pronto. Bem. Então, crédito barato, disponibilidade de terrenos. Angola já fabrica todo tipo de materiais de construção, não temos mais problema com isso como tínhamos há 10 anos atrás. E resolução rápida do incumprimento, que aí o banco entra no processo. Senhores, muito obrigado pelas vossas presenças e como disse o Inen, não é possível falar tudo aqui, mas pelo menos foi lançado o debate e vamos continuar a refletir sobre este assunto. Kleber Correia, Augusto Fernandes, Inen dos Santos e também Massada Kulembala, boa noite. Obrigado. Bom regresso a casa. Você que esteve a acompanhar-nos também, queremos agradecer pelo carinho da sua audiência.